And hello, 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 how are you doing? Então quer dizer que você não tem dinheiro para aprender inglês? É isso mesmo? Quem disse que precisa? A ideia é gravar alguns vídeos falando de alguns aplicativos que você pode usar de graça e pode até haver a opção de ser pago também, mas primariamente para que você possa aprender de forma gratuita. Esse é o primeiro de hoje e vamos começar com o famoso Duolingo. So, some of you, alguns de vocês já devem ter acessado o Duolingo alguma vez. O básico, aquilo, você vai escolher a língua que você vai aprender. Eu estou aprendendo italiano. A ideia aqui eu vou falar do inglês em si, né? O início dele é normalmente muito parecidinho. Eu tenho algumas críticas sobre o Duolingo, mas ele é muito útil para algumas outras coisas e eu deixo isso mais específico mais para o final. Então aqui ele vai perguntar como que você ficou sabendo do Duolingo, amigos, família, enfim, como que você ficou sabendo. E vai perguntar o quanto que você sabe de inglês. Aqui é importante você escolher a realidade, né? Se for não sei nada, começar do zero. Ou então, se você já souber alguma coisa, você escolhe uma das outras opções e ele vai dar um testezinho, né? Aqui tem os motivos para você aprender, porque que você quer aprender inglês. E, enfim, você pode colocar quantos você quiser, tá bom? Aqui também, de novo, só como exemplo, eu coloquei viagem. E você pode colocar 3, 10, o quanto você achar que deve, porém eu recomendo que você comece com pouco. Por quê? Isso vai te motivar. Se você colocar menos e fizer mais, não tem problema. Mas se você colocar mais e não conseguir fazer tudo, aí você vai se sentir desmotivado. Bem, se eu coloquei só 10 minutos por dia, você ia aprender 50 palavras por semana, se seguir direitinho e fizer todos os dias. Eu adicionei a minha tela inicial, eu acho que ajuda bastante a gente a lembrar, né? E a carinha dele de triste às vezes motiva também. Aí ele, logicamente, vai tentar vender o produto, né, em si, mas você não é obrigado a comprar nada, dá para ficar com gratuito. E aí, de novo, se você já sabe, se é a primeira vez, e aí se você já sabe, aí vai clicar para saber de onde começar, ou então começa do zero, até porque mesmo que você comece do zero e veja que está muito facinho, você tem a opção ainda de... É o meu despertador, desculpa. Você ainda tem a opção de seguir adiante, tá? Você tem a opção de prosseguir. E aí depois fazer teste para pular, tá? Aqui meu áudio estava desligado, então eu estou aumentando o volume para podermos ouvir e fazer o exemplo, assim. Eu fiz algumas aulinhas só para dar um exemplo de como que seria. Então, ele vai falar e você escolhe o referente, né? Eu escolhi errado, ele vai te dar a resposta certa e bora pra frente. Mesma coisa. T. Se você não puder ouvir, você coloca que não pode ouvir naquele momento, ele pula as de ouvir. Se você tiver dúvida, quiser entender, aí ele dá as explicaçõezinhas aqui. Isso é relativamente novo. Aí muito útil, principalmente quando você estiver mais pra frente, ou caso não realmente tenha zero conhecimento. Tea or coffee? O que eu recomendo aqui? Que você ouça e repita, tá? Antes até mesmo de escolher a opção correta. E depois escolha a opção. Aí foi tudo muito rapidinho, só para demonstrar mesmo. De novo, eu pedi para explicar, ele explica por quê. Enfim, aí você pode pausar e dar uma lida se quiser, ou fazer o próprio teste, né? Esse vídeo não é patrocinado, tá? Tea. Tea. Deu para ter uma ideia, né, de como que funciona. Tea or coffee? E ao final da sessão de treinamento, ele vai mostrar o que você errou e dar mais uma chance. Essa aqui é uma função que eu acho muito boa, porque daí vai te ajudar a criar o hábito mesmo de todo dia praticar. Ele vai dar algumas opções também de quanto tempo você acha que você consegue sem perder um dia, né? E aí, quanto mais tempo você colocar, melhor. De novo, começa com 7, você vê que consegue mais, vai aumentando. Se você for mais audaciosa e coloca mais tempo. Mas é bom que já cria o perfil aqui, tá? Eu não criei, porque eu até já tenho outro perfil. Era só para mostrar mesmo. Aí, olha só, sessão 1, 2, ele vai falando do que vai falar cada sessão. E aí, olha só que tem a opção de pular para cá. Então, eu fiz isso para mostrar também como que faz. Então você começou do zero,
Falou, poxa, não, mas tá muito facinho, tá muito tranquilo, eu quero pular. E aí você tenta pular para a sessão 2, ele vai dar um teste e aí ele vai dizer se dá ou não para você passar. E olha só, eu passei, abriu a sessão 2, eu já posso começar e dá para fazer a mesma coisa com todas as sessões, 3, 4, 5 e vai pulando conforme você achar que deve, enfim. Então, aí é de acordo com o seu nível mesmo. Aí eu fiz uma... Né, aqui você clica, ele fala qual que é, do que vai se tratar, do que vai falar a lição. E aqui é a mesma coisa. Todas seguem o mesmo padrãozinho. Tá? Ele vai falar, você coloca a tradução. E aí tem as explicações. Aqui primeiro explicando sobre o A, por que usou o A. Na segunda página, por que usou o B, por que ele está na ordem que está. Enfim, dá para aprender sim, tá bom? E vê com mais calma. Baixa o aplicativo, tá? E quem disse que não dá pra praticar pronúncia? Dá sim, ó. Aqui ela vai falar, você repete e vai falar se tá certo, se não tá, se precisa pular, você decide. Resumindo, ele é ótimo para iniciantes, para criar hábito, estudar um pouco todo dia, para quem quer algo leve e gratuito. De novo, tem a versão paga. Se você quiser saber a diferença de um para o outro, me pergunta aqui. Mas ele não é suficiente para ficar fluente, conversar naturalmente e aprender profundamente. E aí, se quiser saber mais, quer saber como aproveitar melhor o Duolingo? De acordo com o seu nível. Quer saber a diferença da versão paga, gratuita e se vale a pena? Se quiser, comenta aqui para mim, para que eu possa saber e fazer um vídeo para você. E você, já testou? O que você achou? Compartilha com a gente a sua experiência.